Alô, boa noite a toda a gente que está assistindo ou que vai assistir depois dessa live. Para quem não me conhece, eu sou o Diego Cardoso, sou criador do Audiodrama. Deixo aqui os meus cumprimentos a todo mundo que está assistindo. Gostaria de dizer também que esse evento aqui que vocês estão vendo agora é a live de lançamento da temporada nova do podcast Audiodrama, que se chama Silêncio Ruído. Opa, só vou me mutar aqui na outra guia, porque senão vou começar a me ouvir enquanto eu falo. Do que se trata essa atividade que vocês estão assistindo hoje? Como eu falei, é o lançamento da nova temporada, e ela faz parte de um projeto do Audiodrama contemplado pelo PROAC em 2021. Dando um breve histórico do Audiodrama, e eu já abro para o meu parceiro Murilo se apresentar e continuar a minha fala. O Audiodrama é um podcast de dramaturgia que surgiu em 2019, com esse propósito mesmo de explorar uma outra mídia, um outro espaço, além dos espaços convencionais, para falar de dramaturgia, para trocar uma ideia. Então, desde 2019 foram produzidas 2 temporadas, num formato de entrevista, que é um formato de podcast muito comum, muito convencional, onde eu recebi alguns autores e autoras para falar sobre seus processos, sobre suas referências, seus gostos, seus textos. E muita gente ouviu e gostou de ouvir essas pessoas falando sobre suas dramaturgias, né? Às vezes dramaturgia que as pessoas nem leram, mas gostaram de ouvir aquele autor ou aquela autora falando sobre isso. Em 2021, tive a grande sorte de encontrar o Murilo e ele me propôs essa parceria para a gente pensar dentro do Audiodrama um outro tipo de experimentação que timidamente já tinha acontecido no final da 2ª temporada, que era a produção de peças sonoras. Tive também a grande sorte de entrevistar o Lucas Maior, um dramaturgo daqui de São Paulo, que ofereceu um dos textos deles para a gente gravar. A gente gravou e gravamos mais alguns, uma dramaturgia breve. E aí, em 2021, a gente teve aprovado pelo PROAC, que é um programa de apoio cultural aqui do estado de São Paulo, esse projeto do Audiodrama com o propósito de produzir uma nova temporada. Então, começando aqui no início de tudo, é muito importante dizer e agradecer que essa atividade, esse projeto e tudo que virá aí depois, e vocês vão saber com detalhes agora, só é possível graças ao apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do PROAC. Agora sim, Murilo, quer contar um pouco o que é esse projeto do qual essa live faz parte? Bom, primeiramente, boa noite a todos e todas que estão aí ouvindo, assistindo ou que vão ver depois. Então, a gente está fazendo essa live, é o lançamento do livro Silêncio Ruído, que foi feito em parceria com a Editora Efêmera e que já está disponível no site da Editora Efêmera. Daqui a pouco a gente vai poder conversar com eles, entender um pouquinho melhor quem é a Editora Efêmera, como está esse processo, como acessar o livro, né? Então, pegando o que o Diego comentou, né, a gente tinha o objetivo de pesquisar as possibilidades criativas do áudio. A gente sentia que o podcast estava em alta, principalmente depois da pandemia, mas que ainda não tinha muita exploração ficcional dessa linguagem, e a gente quis se aventurar por aí, escrevendo roteiros e se lançando à direção de episódios ficcionais, né? Também tentando se defrontar com o cenário político e social do Brasil, né, tentando estabelecer um eixo comum, né? Então, eu e o Diego, depois da gente conceber o projeto, a gente convidou mais 6 dramaturgos e dramaturgas, parceiros, que eu vou citar o nome deles agora: a Bruna Menezes, o Daniel Veiga, a Fernanda Rocha, o Lucas Moura, a Rudá e a Vana Medeiros. Talvez alguns deles consigam passar aqui para conversar com a gente também. Mais ou menos no meio do ano passado, a gente fez cerca de 6 encontros, em que a gente primeiro levou uma sinopse do texto, uma primeira abordagem, um primeiro interesse do que cada um queria pesquisar, e a gente foi desenvolvendo, contando com as opiniões, com a leitura crítica dos colegas, e que foi um processo bem rico, né? Aí, terminado, então, esse processo de escrita, a gente passou ao processo de gravação. O Gustavo Rocha, que vai estar aqui com a gente, é o nosso designer de som, e ele pôde, então, acompanhar todas as gravações,
né? A gente fez uma parceria com o Centro Cultural São Paulo, Centro Cultural Vergueiro, aqui de São Paulo. Eles nos receberam muito bem e cederam a rádio que eles têm lá, para que, então, a gente pudesse fazer as gravações, né? Então, se somaram também ao projeto outros diretores, atrizes, e também, claro, o Gustavo, que acompanhou todo esse processo, e que agora está com a mão na massa, terminando o processo de edição de cada episódio. Episódios esses que vocês vão poder ouvir, aliás, a partir dessa segunda, né, nas plataformas de áudio, como Spotify, saem às segundas. Então, nós teremos aí 8 semanas do lançamento do primeiro até o último, né, terminando aí no dia 15 de maio, sai um episódio por semana. E na quinta-feira de cada semana, também sai um episódio, esse mais documental, assim, que cada dramaturgo conta um pouco do seu processo, como foi seu processo criativo, o que aconteceu, como foi o desenvolvimento do texto, que questões estava latente, e coisas que a gente pode também conversar um pouquinho hoje aqui, né? Bom, então agora acho que essa live vai ser curta, né? A gente já passa então para um segundo momento. A gente gostaria de chamar aqui o pessoal da Efêmera, a Lígia e o Marcos, que estão aqui com a gente. Lígia Souto, Marcos Mazieri, boa noite, gente. Olá, boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Bom, acho que eu gostaria de perguntar, assim, que vocês primeiro se apresentassem, né? Contassem, então, quem é a Efêmera, o que vocês fazem, qual que é o perfil do projeto de vocês, o que vocês já têm publicado. Contem um pouquinho aí pra gente, por favor. A Lígia começa? Não sei, estava esperando para ver se você ia falar. Bom, pode começar a falar do nosso surgimento, então, se puder. Nós somos, então, parte da Editora Efêmera, eu, o Marcos, e o nosso terceiro braço, que é o Eduardo Aleixo, que não está aqui, talvez ele apareça aí daqui a pouco. A gente começou com essa editora em 2019, quando a gente percebeu que tinham pouquíssimas, na verdade, editoras que publicavam dramaturgia. E as que tinham, assim, também não tinham tanto... Não eram especializadas, né? Não eram focadas só nisso. Então, assim como publicavam vários outros gêneros, dramaturgia era mais um gênero, enfim. Então, a gente acabava disputando muito espaço, nós como dramaturgos, né? Eu sou dramaturga, o Marcos também o Eduardo Aleixo também a gente via que a gente estava sempre, assim, disputando muito espaço com os outros gêneros literários que são mais considerados, assim, né, pelas editoras. E aí a gente falou, vamos, e se a gente criasse uma editora, sabe? Vamos começar a publicar, porque a gente gosta muito de ler peças, a gente gosta muito de imaginar como seria montar, assim, esteticamente, né, como é interessante a estética da dramaturgia. Então, esse era um interesse nosso, assim. E aí a gente falou, e o Marcos era alguém que estava já começando a trabalhar com diagramação, fazendo uns testes no livro dele mesmo, e a gente estava fazendo um processo de edição do livro dele antes da Efêmera, assim, que foi o nosso primeiro livro da Efêmera, o On. E aí a gente falou, então a gente já está fazendo isso, vamos nomear, né? Vamos nomear isso como uma editora. E aí nasceu a Editora Efêmera, dessa junção de vários... Tem um som aqui, vocês estão ouvindo? Puxa, será que sou eu? É uma sonorização para o nascimento da Editora Efêmera. Não, foi super... Não, E eu aí tô perto da Consolação aqui, então me desculpem se está vazando um som aqui da avenida. Imagina. Eu achei que era eu que estava reverberando alguma coisa. Mas, enfim, quer falar um pouco, Marcos, sobre o nosso processo? Enfim. É bem isso, né? Acho que a editora surge a partir do anseio / decepção de dramaturgos, né? Assim, um anseio de publicar e a decepção em se ver diante de um cenário da dificuldade de se publicar a dramaturgia.
que acho que é algo que tem melhorado nos últimos anos, assim. Você tem aí editoras publicando, como ele já falou, publicando, entre outras coisas, dramaturgia contemporânea, porque até então se publicava, até poucos anos atrás, era muito difícil uma publicação de um texto contemporâneo brasileiro, né? Ainda mais. Se publicava muita... Sempre, né? Publica Beckett, publica Brecht, publica Shakespeare, de monte, sempre tem uma edição nova, mas não publica os dramaturgos que estão vivos e que estão agora escrevendo e buscando espaço e querendo ser lidos e montados, etc. Né? Uhum. E aí, como eu tinha uma demanda de publicação desse ON, que também foi um projeto PROAC, de escrita de dramaturgia, eu ia publicar um pouco como uma edição de autor mesmo, uma edição independente, e aí a gente conversando falou, não, então vamos começar daí, vamos usar isso como pontapé inicial, sempre com esse foco, né, dramaturgia contemporânea brasileira, e até, inclusive, quem não conhece, tem um site lá, algumas peças como essa, né, de agora, estão lá disponíveis em e-book, livro digital, dá para ver um pouquinho lá o que a gente já publicou nesses anos. É que uma das nossas, também, dos nossos objetivos é fazer essa dramaturgia circular, né? Como dramaturgos, a gente tinha a necessidade também de tirar um pouco as peças que estavam guardadas, porque às vezes não monta a peça, só que ela não deixa de existir, né? Ela pode ser lida, ela pode alcançar pessoas, assim. Então, a gente acaba compartilhando vários dos nossos trabalhos. A maioria, na verdade, é compartilhado gratuitamente em versão digital no nosso site. E os que têm livro físico são preços populares. Assim, na verdade, a gente cobra só o valor do frete, porque a peça, o livro em si é gratuito. Então, a gente cobra um valor de até R$15 para mandar para qualquer lugar do Brasil. Assim. Legal. Acho que a gente pode pôr até o link aqui, né, para o pessoal que quiser já acessar. O site da Efêmera. E, bom, agora eu queria saber um pouquinho de como foi o processo especificamente da construção desse livro, né? A gente, quando leu e fez a apreciação dele, a gente percebeu que tinha ali, por exemplo, né, destaque de cores diferentes, de uma formatação diferente para cada texto, né, alguns textos que traziam, enfim, às vezes passagem de rubrica, ou de voz, ou de plano. Vocês tiveram um cuidado, então, estético de tentar também fazer uma apresentação visual disso, né? Se vocês pudessem, então, comentar um pouquinho aí como foi esse processo para vocês. Foi bem interessante, na verdade, né? Porque são 8 peças diferentes. E quando a gente leu, a gente não sabia, assim, quando a gente recebeu o projeto, a gente não sabia ainda do que cada peça trataria e tal. Então, quando a gente leu, a gente viu que eram linguagens muito diferentes entre uma dramaturgia e outra, temas diferentes. E a gente falou, cara, como a gente unifica isso num livro, sabe? É um desafio mesmo. E foi... Aí o que a gente conseguiu fazer foi pensar assim, vamos olhar cada peça como um universo, né? Então, a gente observa que cada dramaturgia tem apesar delas terem um fio condutor ali, que é essa pergunta disparadora sobre os sons e os silêncios do Brasil, né? De agora, do mundo de agora. A gente percebeu que elas tinham singularidades, e aí o que a gente queria fazer era destacar essas singularidades, assim, sabe? Então, tinha umas peças mais líricas, umas peças mais roteirizadas, assim, tem algumas que são roteiros mesmo. Então, como que a gente pensa assim, como dramaturgos, como atores, que também somos, né, que pessoas do teatro, que acabamos sendo, a gente pensa assim, como que a gente ajuda a contar essa história, sabe? Como que a gente dá um elemento a mais através da estética para contar essa história que o autor está passando aqui, assim. E como a gente facilita também para quem não tem o costume de ler dramaturgia, por exemplo, como que a gente facilita esse contato, sabe? Através do visual, porque
Às vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, tipo, é muita rubrica ou muita coisa, e você mudando esteticamente, você jogando com a estética da dramaturgia, eu acho que fica mais fácil e mais interessante de acompanhar, sabe? Para quem não é também do meio. Não sei. O Marcos, como diagramador, pode falar mais. Assim. O texto de teatro, texto para teatro, eu acho que de saída ele já é um texto chato de ler e difícil de ler, sobretudo da perspectiva de um leitor comum, assim, né? Quem é do teatro normalmente adora ler peças de teatro e já imagina, muitas vezes imagina o que vai estar no palco, a rubrica que ele concorda, que discorda, o que mudaria e tal. Mas para um leitor comum é um texto mais chato, porque se você não tem um pouco esse cuidado de pensar no leitor, tanto o dramaturgo quanto quem faz projeto gráfico, diagramação, ele pode ser um texto que fica muito como um manual, enfim, um texto muito técnico, né, com muitas indicações, e aí o leitor corta um pouco o fluxo dele dentro daquela história, né? Então, acho que o que a gente tenta, de modo geral, nos textos é, primeiro, na diagramação, facilitar um pouco esse fluxo, né? Então, se tem muito diálogo, vamos, então, facilitar um pouco como isso vai estar disposto na página, essas falas, né, com uma fonte, às vezes coisas simples como isso, tipo, uma fonte diferente da fala para o personagem, porque isso já dá um impacto visual de então, isso é um diálogo, vamos lá, eu consigo captar melhor ali o que está acontecendo. E aí, nesse caso, entre outros, de ser e-book, também tem essa facilidade da cor, né? Que nem sempre o livro físico dá. Então, é mais um elemento que também dá para trazer algumas, né? Mesmo que não seja uma coisa óbvia, dá uma chavinha no leitor ali, né? Pera, por que isso aqui está de outra cor? Né? Então, vai trazendo um pouco de camadas para essa leitura. E acho que esse é o grande desafio que a gente enfrenta, assim, publicando dramaturgia, né? Como transformar um pouco dessa sensação interessante que é ver uma peça para a leitura de uma peça, que às vezes, se for uma coisa muito crua, pode ficar meio monótono, meio desinteressante, né? Legal, bem Posso legal. perguntar uma coisa? A publicação já está no site, né? O pessoal que entrar lá já encontra ela para acessar e consegue baixar também. A gente lê no site, né? Consegue dá baixar. Dá para ler no site e dá para baixar também. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que tudo bem fazer uma pergunta, né? E acho que também é interessante vocês terem falado que vocês têm a experiência com dramaturgia e o que essa experiência publicando textos de dramaturgia modificou, ou impactou, ou influencia a atuação de vocês enquanto pessoas que escrevem dramaturgia? Esse pensamento, de alguma maneira, se conversa, se transforma depois dessa experiência com a efêmera? Para mim, com certeza. Eu acho que é uma discussão assim que eu já tive em outros lugares também, fora da editora, que normalmente se tem na dramaturgia, que é a questão do arquivo, né, do registro, até que ponto uma peça de teatro deve ou não virar um arquivo, né? E uma vez que ela deve virar um arquivo, como ela vira um arquivo, né? O que é o arquivo da peça de teatro? É um vídeo da peça? É uma foto? São relatos de espectadores? É o texto publicado no livro? É o texto publicado na versão do dramaturgo ou na versão modificada pelo diretor? Todas essas questões. E aí, na editora, a gente discutiu sobre isso, a gente até tinha um pouco dois caminhos que a gente queria seguir simultaneamente, só que no fim a gente foi mais para um deles, que foi o de publicar textos que não necessariamente foram montados e que talvez nunca sejam, né? Um pouco fortalecendo a ideia de que o texto pode existir
de forma autônoma a cena ao palco, ou, enfim, ao espaço alternativo que seja, né? Mas palco no sentido mais amplo. Não como uma concorrência, né? Tipo, nós dramaturgos, a gente tem aqui os livros, a gente não precisa mais de atores, de diretores, mas no sentido de reconhecer que o texto é uma existência mesmo no mundo, que pode ou não gerar uma peça e que isso não diminui ele ou, né, invalida ele, o fato dele virar uma peça. Então, para mim, como dramaturgo, eu caminho um pouco nesse lugar, assim, tipo, não sei se vai ser montado, se eu mesmo vou montar, se alguém vai montar, mas um pouco, para mim, isso deixou tanto de ser importante, no sentido de materializar como um livro, para mim, me interessa mais no momento, sabe? E, claro, se alguém vier e falar, pô, vou montar essa peça, eu li, eu vou achar ótimo. Mas a materialidade do livro me contempla muito como dramaturgo. Uhum. Eu acho que para mim é um lugar bem parecido, assim. Primeiro, uma coisa que eu percebi que me agradava muito, que me agrada muito, é esse brincar com os textos, assim, essa possibilidade de brincar com um texto escrito e fazer, sabe assim, deixar ele já ser alguma coisa só no papel, na tela. Porque, eu não sei, eu tenho a sensação um pouco de que quando a gente monta um livro de dramaturgia, a gente quase dirige essa peça para aquele livro, sabe? Porque a gente está tentando montar uma estética, contar uma história, sabe? Assim, a gente está tentando trazer elementos também. E como dramaturga, isso para mim foi muito interessante, assim, porque eu já escrevia textos, mas eu fui entendendo quantas possibilidades eu tinha, sabe? Lendo muitas peças, inclusive, né, contemporâneas também, que é muito interessante. A Efêmera me trouxe essa possibilidade de ler peças de pessoas que eu não conheço, ler peças, né, de pessoas que estou escrevendo agora, e aí trocar com elas, saber mais como que surgiu. Então, isso foi me acrescentando como dramaturga também, porque me traz novos olhares, novas possibilidades em cima do que eu mesma escrevo. Mas aí também me ensinou um pouco essa coisa de gostar de brincar com os textos, assim, sabe? Esse prazer de movimentar, assim, um texto, ver um texto que eu falo, nossa, esse texto é muito interessante, se essa fala ficasse nesse lugarzinho aqui, ela ficaria incrível, tipo, sabe? Eu acho que trouxe um pouco essa sensação. E essa coisa também de firmar como a dramaturgia como literatura, assim, que é um pouco o que o Marcos traz, sabe? Uhum. A partir do momento em que eu vi que publicar a peça é transformá-la em algo que, né, registrado aí no mundo, algo que existe, que vai perpetuar, né, em contradição com o nome Efêmera, mas que vai ficar aí registrado para a posteridade, eu fiquei assim, pensando que isso é muito interessante, porque até então eu não me via muito como escritora, por exemplo, e agora eu entendo a dramaturga como uma escritora também, sabe? Não só dramaturga é aquela que escreve o texto que vai para a cena, a dramaturga é a pessoa que escreve uma obra, né? E essa obra pode ou não ser montada, pode ou não virar um teatro de fato, mas ela é um teatro em livro também, sabe? Sim. Indo na contramão mesmo dessa ideia muito comum, assim, de que a dramaturgia, ela só se completa, né? Um texto incompleto que precisa da cena, né? E assumir ela como a potência literária dela mesmo, né? Isso é bem legal. Achei muito interessante a sua formulação, Lígia, que acho que vocês dois falaram disso, né? Mas acho que sintetiza bem, né? Esse projeto que vem, o projeto gráfico que vem para ajudar a contar a história, né? E eu acho que isso está nessa publicação, sim, né? E me chama a atenção também, assim, que vocês da Efêmera têm um projeto formativo, né? Então, de tentar popularizar, digamos assim, né? Um gênero que talvez não seja dos mais lidos, enfim, em nenhum lugar do mundo e principalmente no Brasil, acho que a gente tem uma baixa tradição, né? Bom, aproveitar que a Lígia comentou. Diego, você quer fazer mais alguma pergunta?
Eu ia comentar, ia primeiro dizer que o Eduardo apareceu aqui no bastidor, gente, aí eu estava esperando vocês concluírem, mas ele sumiu de novo. Então, Eduardo, se você estiver esperando, querido, entra aqui no bastidor, eu te coloco aqui também para engrossar a fala aqui. Esse é o verdadeiro editor efêmero, ele é bem... Ele é epifânico, não só efêmero. Apareceu isso, quando eu fui confirmar, ele sumiu. Não, eu queria dizer isso, muito bacana, né? O Murilo falou, acho que essa tradição que a efêmera tá subvertendo, a gente tem na memória essa coisa de que ler peça é chato, um pouco como o Marcos falou, né? Essa coisa arraigada, justamente por não poder se ver a peça como algo que a gente possa trabalhar como a literatura, como a própria plataforma dela, né? Ela está sempre necessitando dessa complementação. Essa complementação é possível, não é necessariamente no palco que ela vai acontecer, talvez ela aconteça no áudio, né, como aconteceu aqui, e talvez ela não aconteça também, ela fique ali no livro, que é muito legal, porque a gente teve esse processo de diálogo com vocês, de vocês enviarem uma primeira versão do livro para a gente fala, nossa, olha como eles lidaram com esse texto e olha como eles lidaram com o outro, aqui o nome de personagem está assim, aqui eles usaram esse recurso, e é muito legal porque vira um pouco um jogo da gente ficar pensando o que eles pensaram para tomar essa escolha, mas que essa escolha casa muito bem com esse texto, né? Então, teve algumas pequenas coisas que a gente olhou e falou, nossa, essa diferença desse texto para o outro faz todo sentido para esse texto. Perdi o fio do raciocínio, mas eu acho que era um pouco esse lugar de falar, sim, lembrei. Eu acho que para quem vai ler a publicação, de ter tantas peças, são 8 peças, né? Quem vai ler a publicação vai ter 8 peças ali para ver 8 maneiras diferentes que a efêmera decidiu trabalhar com esses textos, né? Que é diferente de abrir 8 publicações diferentes. Então, o pessoal vai ver que a efêmera, numa única publicação, vai ter tem uma pluralidade de linguagem, de trabalho, de recurso, de ferramenta, que acho que a gente fica muito feliz de poder apontar esse tipo de coisa, né? Sim. Mas é isso, eu acho que a gente tem um gancho aí também para... Eu achei interessante o que a Lígia falou do sentir dirigindo, né, de certa forma, assim, dirigindo o texto para o espaço que é o livro, assim, né? E que vai gerar uma relação com o leitor, que é uma espécie de público, né? E cada leitor também vira um diretor, né? Também pode encenar a peça na sua cabeça, né? Isso é muito legal também. E aqui eu acho que também ressaltar que a gente tem diferentes possibilidades de trânsito, né? Do áudio para o texto. Então, quem quiser ler primeiro e ouvir depois, ou então ouvir e depois ler, ou não ler, né? Ou então entender, assim, a partir do que estava lá no áudio, né? Como é que será que o autor formalizou isso? O que já era a indicação dele? O que veio no processo de edição, né? Acho que esses 2 materiais que a gente está lançando, eles permitem esse trânsito, né? Bom, ali já há algum tempo comentou aí algo que a gente precisa também falar, né? Que é a nossa pergunta, né? Acho que vale a pena colocá-la agora, uma pergunta tema, assim, que serviu, uma pergunta abrangente, aberta, porque a gente queria que cada dramaturgo e dramaturga conseguisse se colocar livremente a partir dela, né? E que foi, quais são os sons e os silêncios do Brasil de agora, né? Então, essa foi uma provocação que nos uniu e que talvez seja interessante também para quem quiser acompanhar todos os episódios ou ler todos os textos, ver em que medida eles se aproximam ou não. Acho que a gente começou a falar dessa transposição, né, do texto para um outro lugar para onde ele pode ir, e aí acho que a gente pode chamar o Gustavo para falar um pouco desse trabalho, que aqui no caso a gente tem essa multiplicidade de formas de lidar com o texto na publicação, né, que você, enquanto ouvinte leitor, vai poder ter, mas a gente também teve a possibilidade de pensar uma multiplicidade de maneiras de levar esse texto para outro lugar. No caso, a gente escolheu o áudio e a gente contou com a parceria do Gustavo Rocha, que está aí. Bem-vindo, Gustavo, boa noite. Nosso designer de som. Aí. A gente não está te ouvindo, seu microfone está fechado. Desculpa, é uma dificuldade com o áudio aqui que eu tenho. Tudo bem com vocês? Espeto de pau, né, Gustavo? Exato, exatamente. Quer se apresentar, Gustavo?
Ok, pode ser. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou compositor, sou formado na Unicamp e também sou formado em som pela Escola de Áudio e Vídeo aqui de São Paulo. E eu nasci como compositor principalmente na área da eletroacústica, né, de composições que usam a sonoridade que você pode gerar a partir de um eletrônico em síntese com o meio acústico, sabe? Então, eu acho que a partir disso que eu comecei a pensar na parte técnica e entrar nessa coisa de podcast, nessa coisa de rádio, nessa coisa de arte sonora, né? E é isso, basicamente, né, me apresentando. Legal, Gustavo. Você pôde, assim, ser alguém privilegiado ao longo do processo, porque você acompanhou todas as gravações, né, que se deram ali no CCSP, e conviveu, então, com 8 diretores, diretoras diferentes, muitas atrizes. Queria que primeiro, então, você comentasse desse processo de gravação, assim, né? Como é que foi isso? O que você percebeu das diferenças? Aprendizagem, assim, que veio da experiência para você, né? Comentasse, assim, o que te chama a atenção. Deixa eu fazer um adendo. Não só claro, o Gustavo teve presente com a gente desde o processo de escrita dos textos por É escolha verdade. dele. Então, nos processos de pesquisa, enquanto a gente se reunia para contar do texto que a gente estava escrevendo, o Gustavo estava lá já provocando nesse lugar do áudio, porque um segundo disparador nosso, além da pergunta, era justamente o que acontece quando você quer escrever para o áudio, né? Qual a especificidade disso? Tinha esse disparador formal e o Gustavo estava lá o tempo todo. O que permitiu ele ter uma familiaridade com os textos também, e acho que foi muito produtivo, né, para o processo, assim. Vai lá, Gustavo. Bom, uma questão é que é possível enxergar a composição musical também como uma dramaturgia para o áudio, né? Uma partitura não deixa de ser uma dramaturgia, só que com outras palavras e outra estrutura, outra forma, né? Outro jeito de se expressar. Então, por mais que não sejam palavras e às vezes não seja tão claro como as palavras, às vezes funciona como uma dramaturgia também. Então, foi muito bacana, foi muito divertido lidar com diversos, eu ia falar compositores, né, diversos autores, né, e foi muito interessante porque cada um abordou o tema de maneira completamente diferente, né, e também cada um desejava aspectos sonoros diferentes, né, e a gravação com cada um também foi completamente diferente, então foi muito rico. Foi riquíssimo. E é lindo ver também como é que todos se conectam por meio do tema, né, que o Diego e o Murilo sugeriram, né. Uhum. E agora, assim, você está super com a mão na massa aí, cuidando do processo de edição, né? Sim. Imagino que levemente enlouquecido, né? Que é bastante coisa, é um trabalho árduo, claro. E como está sendo essa fase do processo? O que você tem a comentar com a gente sobre isso? Bom, nesse processo, eu tenho, como eu vou dizer, imergido de forma um pouco mais solitária nele, né? Então a gente começou, como o Diego falou, a gente começou frequentando as reuniões todos juntos e trocando muita coisa, né? E nas gravações também foi assim, os diretores pedindo tudo e eu lá com o microfone tentando colocar do jeito que, né? E também trocando e passando coisas que eu pensava. Então sempre foi troca o tempo todo. Vou dar um exemplo, por exemplo, lá na parte da escrita com a Rudá, né? Não sei se ela está aqui também, mas foi muito interessante porque ela começou a trazer questões de gestos sonoros que ocorriam durante o texto dela e ela não sabia, ela estava em dúvida, ela estava pensando como que isso ia funcionar ritmicamente. Então ela começou a pensar musicalmente e eu dramaturgicamente. Aqui no processo de edição, eu passei muito a ter que mudar minha cabeça para enxergar, como eu falei que a peça sonora não deixava de ser uma dramaturgia, mas eu tive que mudar minha cabeça para pensar como uma dramaturgia de palavras também, né? Uhum. Então foi um desafio, e agora esse momento de edição foi um momento de imersão, né? Na parte do meu processo de construção,
Porém, os diretores não deixam de estar sempre pertinhos de mim, né? Eles gostam de estar perto, né? Então, Os tem a diretores minha foram imersão, mas a gente autores? sempre está junto. Oi? Os diretores foram os autores em todos os textos? Não em todos, não em todos. Alguns preferiram não dirigir seus próprios textos ou não puderam, e aí então eles tiveram a oportunidade de chamar alguém para dirigi-los, né? É porque é super difícil, né, dirigir o próprio texto, eu acho. Pois é um desafio, né? Grande. A gente estava até comentando sobre isso, né, Gustavo, assim, de uma certa necessidade de um distanciamento também, né? Como foi bom, assim, ter um gap, assim, entre o processo de escrita, o processo de direção, tentar olhar para o seu próprio texto com um olhar estrangeiro, né? Sim. Que nem sempre é possível, mas desejoso, assim, né? Um afastamento é muito importante, né? Até para você rever de maneira crítica, né? Com uma nova maneira crítica de ver seu texto. É mais uma camada dramatúrgica aí, né? De alguma maneira que quando a gente tem essas direções diferentes que entram, elas colaboram criando uma outra tessitura por cima dos textos. Alguns os autores e autoras necessitaram desse distanciamento. Outros, eu, por exemplo, não imagino dando meu texto para outra pessoa dirigir, não porque eu me acho um bom diretor, muito pelo contrário, mas porque eu senti uma necessidade de controle ali, de conseguir traduzir aquela ideia, e que teve coisas do processo de gravação, de eu tentando dirigir, entendendo como aquilo ia ser feito na prática, que me levou a fazer últimas mudanças no texto ainda antes de enviar para a publicação. Acho legal chamar a atenção do seu texto em específico, Diego, no sentido de que você fez gravações com pessoas na rua antes, né? Você tinha um material que ele pré-existia a dramaturgia, né? Então, quase que foi preciso você dirigir. O processo de dramaturgia e de direção estava muito embrincado no seu caso, né? Sim, o que também foi resultado um pouco desse provocador de como escrever uma peça para o podcast. Eu sinto que eu tenho uma pesquisa prévia, assim, antes de entrar aqui para esse processo, que já de muito tempo eu venho pensando que o elemento real no podcast ele tem uma força que, se a gente pensar no teatro, é uma força diferente. O acontecido, ele permanece o acontecido quando ele é gravado e a gente reproduz aquilo, né? No teatro, o real, ele vai estar sendo repetido todas as noites, então ele já não é mais aquilo, que tem a sua própria mágica, né? Então, a ideia do meu texto era uma ideia que existia há muito tempo e pensar de levá-la para o podcast com esse encontro com o real formatou toda ela e que antes mesmo de começar a escrever eu já fui colhendo relatos e respostas de pessoas que orientaram aquela escrita depois. Cara, que interessante. Então, aqueles depoimentos, eles são de fato transcritos? Não, aqueles depoimentos que estão no texto, eles são compatíveis com o que estão no episódio. Mas no episódio tem depoimentos muito mais interessantes, porque no texto eu mais ou menos previ que tipo de dramaturgia eu queria para aquele momento. E aí no encontro com as pessoas foi surgindo coisas parecidas com aquilo, até melhores. Nossa, e eu estou muito curiosa, na verdade, para ouvir todas as peças. Porque a gente editou o livro e sem ouvir, né, as peças. Então, até essa coisa de tomar essas decisões para cada texto, depois eu fiquei pensando, falei, meu, isso não tem nada a ver com o clima do texto, a gente sabe? Mas é legal também para ver quantas possibilidades uma dramaturgia tem, né? De ser montada, quantos tons ela pode adquirir, assim, de repente. Sim. Eu acho que o mais legal desse projeto é o quão junto todos nós estamos em todos os processos, né? É impressionante. Por mais que agora, nesse processo de edição, seja um processo onde eu estou mais com a mão na massa, né? Na mão no teclado, o tempo todo a gente está trocando. Há pouco tempo mesmo o Diego veio aqui, assim, alguns dias atrás, para a gente trabalhar na edição, e aí chegou ali no final ali da peça, não sei, não vou dar spoiler aqui, mas sim, chegou por ali, e ele falou, nossa... talvez eu mude isso, mude no sentido de como peça, né? Como dramaturgo, né? Então, talvez eu faça o final diferente, talvez eu faça tal coisa diferente. Isso na gravação também foi assim, e com outros diretores também foi assim, né? Então, isso é muito legal. Realmente, cada um entrou na área de cada um aqui.
Diego, vou aproveitar então que você começou a falar sobre seu texto. Eu acho que você poderia comentar um pouquinho do enredo, ou do que você quiser, enfim. Falar um pouquinho mais sobre ele. Parece que a gente não está com outros dramaturgos, então seguimos nós aqui. Acho que a gente pode entrar um pouco numa rodada da gente... eu comento, depois você comenta do seu também, se chegar mais alguém, e aí acho que a gente pode... pelo menos com 2 textos a gente atiça a curiosidade do pessoal para ouvir os episódios e Exato. ver a dramaturgia. Bom, meu texto, como eu falei, ele é uma ideia que eu já tenho há algum tempo. Eu vou até buscar a sinopse dele aqui. Eu vou ler primeiro a sinopse. Meu texto chama Mito, e a sinopse é a seguinte: existe uma fábula antiga sobre um lugar acometido por uma terrível infestação que só foi eliminada graças à ajuda mágica de um forasteiro que chegou prometendo liberdade. Esse lugar existe e hoje não há mais sinais da infestação. A praga deu lugar a uma aparente liberdade que esconde o segredo de um futuro interditado. Quem for até lá para conhecer a história de perto pode acabar descobrindo que o mito é, na verdade, uma disputa pelo imaginário de uma nação e pela preservação da realidade. Mas esse enredo, ele é resultado desse processo. Porque até então, antes de começar, a ideia que eu tinha, há muito tempo já, um pouco inspirada pelo estado de coisas que a gente viveu no Brasil e vive ainda as consequências disso, era resultante de uma observação desse fanatismo político em torno da figura do ex-presidente e de uma associação que eu fiz com o flautista de Hamelin, que não sei se todo mundo conhece a história do flautista de Hamelin, aquela fábula de um flautista que chegou numa cidade infestada por ratos, levou os ratos embora, a população se recusou a pagar e ele levou as crianças embora. E dizem que isso é fruto, de fato, de uma cidade onde as crianças sumiram e é difícil a precisão histórica do que foi que aconteceu. E eu queria, de alguma maneira, contar essa história desse lugar fabular, mas sempre pensando em teatro. E aí a proposição de levar isso para o podcast me trouxe algumas possibilidades. E aí o meu episódio, eu estou entregando muito, né? Mas o meu episódio, ele simula um episódio de podcast de true crime, que está muito na moda, né? A Mulher da Casa Abandonada, por exemplo, o Ateliê, ou outros até mais antigos, exploram esse lugar de um narrador que conta a sua experiência de fazer uma investigação, de conversar com pessoas, ao mesmo tempo que compartilha com o ouvinte esse passado, essa experiência. E aí a forma do meu episódio é essa. A história sobre eu indo nesse lugar contar uma história que eu tenho vontade de saber. Então, isso levantou algumas necessidades, como, por exemplo, eu gostaria de realmente imitar esse formato. Então, eu queria gravar na rua, eu queria ir na rua, eu queria gravar com o elenco na rua. Acho que eu fui a única pessoa que fez isso, né? Todo mundo gravou no estúdio. Não sei se foi a única, Gustavo, você confirma. Todo mundo gravando no estúdio e eu combinando com o elenco, não, é na rua. A gente se encontra na rua mesmo. Onde a gente se encontrar? Lá no Centro Cultural. Mas não é no estúdio que a gente vai na rua, procurar uma rua mais barulhenta, mais silenciosa. O Gustavo até falou, a gente pode gravar no estúdio e colocar a rua depois. Eu falei, não, mas e se a gente gravar na rua mesmo? E aí eu tento, de alguma maneira, num episódio curto, reproduzir esse ritmo, essa tensão desse lugar e tentar dar conta dos signos que fazem a ponte entre a fábula e a nossa história real. Assim. Acho que é isso um pouco que eu posso dizer. Não sei se o Gustavo quer complementar alguma coisa, porque o Gustavo viveu esse episódio muito intensamente, né? Tem uma coisa muito importante para contar, né, Gustavo, do que a gente fez para esse episódio. Que no ano passado a gente foi na manifestação de 7 de setembro na Avenida Paulista, porque a gente queria captar essa atmosfera, porque tem um momento no episódio em que algo parecido acontece, né? Então a gente teve muita produção extra episódio em loco, em campo, né? E só agregando uma coisa, nós fomos disfarçados, né? Usando camisa azul, né? A gente resolveu... Eu fui com uma jaqueta verde escura, assim, né? Muito bom. Chamar atenção também para o episódio da Havana, né, Diego, que acho que assim como o seu, se utiliza já de uma forma de áudio convencional, né, no caso dela o Audio Tour, então foi algo que apareceu, né, assim, você também se utilizou, né, então foi uma das possibilidades que acho que a gente encontrou no processo, assim, né, como trabalhar com áudio já
trazendo formas convencionais e ficcionalizando em cima delas e criando em cima delas, né? Bom, acho que eu vou falar lugar... Fala aí um pouco do seu. Não, diga. Não, eu ia falar que esse é um lugar interessante da pesquisa que a gente chegou, assim, tipo, o áudio, a tradição de podcasts colocou no mundo coisas que a gente pode olhar como gêneros de podcast, né? Tem um podcast que é só papo, tem um podcast que é monológico, tem também o lugar do áudio que é o audio tour, tem o lugar do áudio que é o audiodrama mesmo, né? A história dramatizada. São lugares que, como usar esses modelos e trazer para uma dramaturgia também, né? E outros que a gente, sei lá, nem pensa. Às vezes uma conversa por WhatsApp é um lugar de troca de áudio que pode ser um formato interessante para dramaturgia também. E a temporada traz muitos estilos disso, né? Exato. Vou comentar um pouco do meu texto, então, que chama Doralice. Ele se passa num apartamento. É difícil, eu fico também com o mesmo receio do que você, Diego, de dar spoiler, assim, né? Mas vamos tentar. E tem nela, a gente ouve essa história de uma perspectiva, né? Acho que aí já é um spoiler, mas tudo bem, que é do Aderval, que é um ex-militar, e que está numa situação mental precária, digamos, uma confusão mental, né? E chega nessa casa, então, essa enfermeira, que dá nome à peça, que se chama Doralice. E eu acho que até onde eu gostaria de ir, assim, a situação fica muito estranha lá. Essa família não é uma família super convencional, tradicional, ao mesmo tempo não, né? Uma família estranha. E me interessava justamente isso, né? Trabalhar um pouco, então, com o insólito, com o estranho familiar, tentar, inclusive, né, na parte da edição, eu Gustavo, a gente está trabalhando nisso, trabalhar com uma camada sonora, então uma atmosfera, uma música que trouxesse um clima de que algo não está muito legal, algo está fora do lugar, né? Um dos meus interesses iniciais era tratar sobre a ditadura, né, sobre o nosso histórico, e pensando aí nessa anistia ampla e restrita, então, que a gente teve, né, e que, em alguma medida, foi uma história que não foi formulada, que não foi discutida, que não foi debatida, né, que os problemas não foram enfrentados, que não foram julgados, que não foram punidos, né, ao contrário de outros países como a Argentina que fizeram isso melhor que nós, pelo menos, né. Então, esse era meu interesse e a partir disso surgiu aí uma história bastante doida. É muito interessante, né, ver, como a gente comentava lá no começo, como cada texto, né, porque para a gente o que chegou é o texto, é diferente entre si, como isso vai dar, vai originar, né, podcasts ou, enfim, experiências sonoras também diferentes entre si, assim. É legal pensar nessas possibilidades, né, o Diego estava falando tem gêneros de podcast, assim, quais os tipos de teatro que pode ter por áudio, assim, né? Pode ser mesmo uma coisa como se fosse um ouvinte secreto numa situação ali, né, dentro de uma casa, bem com um diálogo acontecendo, quanto pode ser uma coisa que simula uma coisa mais jornalística, investigativa, e só 2 exemplos do que vocês falaram, né, mas tantos outros, assim, né? Exato. Dá mais vontade de ver. Quer dizer, ouvir. É muito interessante de ver como cada autor usou esse recurso de ser uma peça sonora de uma forma completamente diferente do outro, assim, sabe? Porque é isso, em algumas peças a gente ouve o pensamento, sabe, do personagem. Em outras peças a gente se situa a partir dos sons da rua, sabe, da parada de ônibus. Teve autor que colocou assim, nessa hora você vai ouvir na orelha direita, nessa hora vai ouvir na orelha esquerda, sabe? Então, assim, como que também os dramaturgos tiveram esse desafio, tomaram esse desafio, sabe? E como cada um levou para um lado e trouxe tantas possibilidades, assim. Eu estou realmente curiosa para ouvir todos, assim, porque
lendo, eu me fiquei imaginando como que vocês fizeram para gravar, aliás, tantas coisas. Uhum. Acho que era uma preocupação. Uns perrengues de gravação, né? Umas curiosidades também. E acho que até isso que a Lígia comenta, acho que levanta uma bola boa para o Gustavo também, que por não haver essa unidade entre os textos, o trabalho do Gustavo também não teve foi um trabalho para cada dramaturgia, eu imagino, né? O Gustavo pode dizer. Mas desculpa, Murilo, eu acabei te cortando, se o Gustavo quiser responder depois. Não, só um comentário rápido, que eu acho que a gente tinha uma preocupação lá no começo, né, Diego, que a gente não se utilizasse do áudio só de uma maneira ilustrativa, né? Então agora tem som de porta. Quer dizer, que não fosse assim, um texto que pudesse ser ou gravado no cinema ou levado para o teatro, tanto fazia, assim, né, em qual linguagem ele estaria trabalhado. Não, a gente queria que a linguagem estivesse presente já no texto, né? Acho que daí cada resposta também foi muito particular nesse sentido, como a Lígia comentou, né? Pode responder, Gustavo. Sobre a questão das gravações, realmente cada dramaturgia e cada diretor fazia de uma forma completamente diferente. Assim, claro que teve coisas parecidas, mas foi realmente bem diferente. E sabe que eu estava assistindo aqui, né, a live antes de eu entrar, e é muito parecido com o trabalho que vocês tiveram, né, que a editora teve para colocar isso, né, na forma ali escrita. Para cada peça é um novo desafio, né, uma coisa nova que a peça pede, né. Então isso se dá também na gravação, se dá na edição, se dá nos processos de estratégia dessas coisas, né? Então é completamente diferente mesmo. E isso que o Murilo disse sobre o que você falou mesmo, Murilo? Você falou um pouco antes agora. Oh, meu Deus. O que eu falei um pouco antes? Tava mal. Ele falou sobre os autores não usarem só descrição, o áudio como descrição, assim. Isso, Obrigado. Não, isso é muito importante mesmo, porque você vê nas próprias rubricas, mas também muito no papel do diretor, como esse texto, o texto mesmo, ele é de áudio, né? Você lê o áudio, né? É realmente uma partitura. E isso é muito bacana. Tem diretores que deixam mais aberto, tem dramaturgos que deixaram mais aberto para o diretor e para o meu processo também. Como tem dramaturgos que né, descreveram exatamente, são esquerdos, são direita, assim eu quero. Então, como eu disse lá no começo, na verdade, né? Você pode enxergar uma composição musical também como uma coisa dramatúrgica, né? Como uma dramaturgia. Por mais que não tenha palavras, né? Pelo menos no meu ponto de vista. Né? Você comentou, Gustavo, disso, né? Assim, de ler o texto e ficar com a sensação de que ele foi escrito para o áudio, né? E é curioso que eu e o Diego, a gente estava conversando no mini-doc que a gente gravou para o meu episódio, e a gente comentou também dessa qualidade imaginativa do áudio, né? E algumas vezes a gente trocou aqui, falou, vamos ver, né? Vamos ver esses textos, vamos ver essas peças. Mas como eles também evocam a imagem, né? Como o áudio tem essa potência, então, de evocar imagens e ser muito diferente, né? Na cabeça de cada ouvinte, de cada leitor. Né, isso também é legal, né, pensar nisso, essa qualidade visual mesmo também, né? Sim, eu acho que o áudio é algo extremamente imersivo, né? Porque a gente está o tempo todo ouvindo, né? Dia e noite ouvindo. Então, o áudio ele tem a capacidade de fazer vamos dizer assim, a terceira dimensão. Então, no cinema, por exemplo, o áudio ele dá espaço, né? Ele dá profundidade, ele dá até a sensação de proximidade, né? Por mais que na imagem e na leitura também você possa fazer isso com outros artifícios. Só que o áudio ele é perspectiva, né? Ele é espaço, ele é uma coisa que literalmente toca em você enquanto você está ouvindo, né? Ele encosta em você, ele mexe, né?
Então, isso para mim é muito forte e eu perdi um pouco o raciocínio da resposta aqui, mas o que eu tava, o que eu tava querendo dizer é que justamente o áudio ele tem essa potência de te imergir, né? O texto do Murilo, eu acho, né? Trabalha com brinca com essa coisa do perto, distante e tal. É bem interessante, assim, porque numa primeira leitura eu deixei até passar, assim, sabe? Lendo o texto. E aí depois, quando a gente foi editando e tal, e aí veio, né? Tem umas partes que são memórias, umas partes que são a pessoa está distante, está ouvindo de longe, então não está ouvindo tão próxima a conversa. Aí depois que eu fui entendendo, eu falei, nossa, isso ele vai ouvir de longe isso, né? Que coisa, tipo, isso muda um pouco a perspectiva. Aí reli de novo, falei, entendi agora ele não entendeu tal coisa porque ele não estava ouvindo, sabe? É muito interessante mesmo esse do áudio. Legal. Assim. Legal. Bom, estamos dúvida... com... Não, por favor, Gustavo. Eu só ia comentar que, sem dúvida, o áudio, ele pega muito, você estava falando de imaginação, né? Ele pega muito nessa parte, porque, imagina, áudio, né, escutar é uma coisa que você não vê. Então, por exemplo, alguém xixando atrás da porta, né? Você está imaginando o que está acontecendo ali, o que eles estão falando, né? Você está tentando entender o que está acontecendo, né? E sons fora de casa, o que está acontecendo em volta da minha casa? Então, é um dispositivo nosso muito importante, né, para a sobrevivência humana, mas que na arte é muito interessante porque é isso, você imerge em um lugar físico, mas que você tem que criar também, né? Mesmo sem você pode ouvir qualquer coisa e assim, eu não vou imaginar nada, é muito difícil, sabe, assim, é muito difícil. Então é realmente uma potência do áudio, essa questão imaginativa. A gente está indo para 58 minutos de live. A gente tinha combinado mais ou menos fazer 1 hora, para que não fique muito cansativo também. Eu estou aqui super tentando abrir o PDF do livro, abrir o livro, mas meu computador não está carregando. Eu acho que seria interessante, no mínimo, a gente nomear o título de cada dramaturgia, de cada autor. Não sei o que você acha da gente ler a sinopse, Diego, o que você acha? Se fica muita coisa, não é o caso? A gente tem sinopses de tamanhos muito diferentes. Eu acho que a gente pode dar uma relembrada aqui, vai passar de novo quem são os autores e autoras, inclusive o Daniel, que é um dos autores, estava aí, ele deixou um comentário quando a gente estava falando da questão da publicação, ele falou, falta estímulo desde cedo para se ler dramaturgia também como obra literária, entendo a perda de potência quando ela não está em cena, mas há grandes obras que só existem enquanto dramaturgia e precisam ser lidas. Daniel é um dos autores, repetindo então a nossa lista ao lado de Bruna Menezes, Luana Medeiros, Fernanda Rocha, Rudá, Murilo Franco, Lucas Moura, eu... Esqueci alguém? Diego Cardoso, né? Eu, Diego Cardoso, meu nome não está aparecendo ali, né? Mas Diego Cardoso. E a gente tem uma lista de diretores e diretoras também que contribuíram para a criação dessa temporada. Então, acho que a gente pode anunciar para vocês quais são os títulos das dramaturgias. Eu gostaria de deixar um mistério sobre qual é o episódio que vai ser lançado segunda. E quem dirigiu o quê, né? Acho que alguns são óbvios, né? Porque alguns são os próprios autores e autoras dirigiram. Mas a gente contou na direção com nomes como Ronaldo Serruia, Soraya Costa, Stella Nesrini, quem mais? O Douglas. Douglas Hitch, a Vanna dirigiu dela, eu dirigi o meu, o Murilo dirigiu dele. E acho que é isso, né? E mais outros atores e atrizes, né? Que fizeram cada episódio e que a gente não vai citar todos os nomes, mas a gente estava fazendo a conta, mas assim, são mais ou menos 50 pessoas que tiveram envolvidas
nesse projeto, né? Agradecer também a Pombo Correio, que faz a divulgação, agradecer mais uma vez o CCSP, agradecer a Marici Salomão, que fez também um dos textos de apresentação, e provavelmente estamos esquecendo de alguém, com certeza. Mas vai estar tudo lá, no livro e no podcast. Exato. Vai mesmo. Devidamente creditados. E sobre as sinopses, elas estão disponíveis também lá no site da Efêmera, então tem na página do livro, tem a sinopse de cada peça, com o número da página, correspondente, se quiser ver e saber do que se trata, vai lá, dá uma olhada, dá uma lida. Legal. Entrem no site da Efêmera, porque lá, além dessa publicação, tem tantas outras dramaturgias já publicadas. Gratuitas, coisas muito boas. Na página da nossa publicação tem as sinopses, tem o vídeo dessa live, tem o link para o podcast. Então, assim, é uma conjunção muito bonita e muito feliz de coisas que a gente está muito ansioso para colocar no ar. Legal. Acho que então agradecer por fim, né, quem esteve aqui hoje, Gustavo, valeu pela presença, obrigado por todo o trabalho aí, incrível que você está fazendo. Agradecer a Efêmera, também deixar um abraço para o Eduardo Aleixo, que não pôde estar aqui, mas que também foi muito presente aí durante o nosso contato, nosso processo com a Efêmera. E é isso, pessoal, ouçam e leiam Dramaturgia. Obrigado. Obrigado para quem acompanhou. Valeu. Obrigado, Marcos, Lígia, Gustavo. Vocês querem falar alguma coisa, encerrar, deixar alguma mensagem? Eu só queria agradecer pelo convite, pela confiança na Efêmera, né? Porque esse é um projeto muito interessante, muito legal. A gente ficou muito animado quando a gente recebeu essa proposta, que veio lá atrás já, né? Quando vocês foram mandar para o PROAC. Então, obrigada por dar essa chance para nós também, porque a gente é uma editora bem pequena, porque somos bem preciosistas, né, com as coisas, então a gente faz o que a gente consegue fazer no tempo que a gente consegue, e é muito legal que vocês tenham confiado na Efêmera para esse trabalho. Espero que vocês gostem do resultado do livro, que a gente está bem feliz de ter participado. Já gostamos. Eu também agradeço. Fui contemplado pela fala da Lígia, obrigado a vocês, foi muito legal fazer essa parceria aí e publicar os textos. Agora eu quero ouvir os podcasts aí, vou ficar aguardando, igual série, assim, lançar cada... Eu queria agradecer também, é um prazer imenso estar com vocês, trabalhar com vocês, desde o convite, e realmente é uma troca muito rica, assim, É como eu disse, cada dramaturgo, diretor e ator pegou em mim, assim, sabe? Entrou em mim e mexeu comigo, sabe? É difícil fazer esse trabalho sem se envolver, sem ser afetado por cada pessoa que está ali, né? E por cada palavra que está sendo emitida e cada som que está sendo feito. Então, é um prazer imenso estar com vocês. É muito rico esse projeto. Obrigado. Então, só para encerrar, a gente repete, agradece mais uma vez ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa e ao PROAC, graças a quem esse projeto, essa temporada, essa publicação é possível. A partir da segunda-feira, então, vocês escutam os episódios toda segunda, uma peça para ser ouvida, toda quinta, uma conversa com o autor ou autora sobre aquela peça. Vocês podem encontrar o audiodrama no seu tocador de podcast favorito, seja no Spotify, seja no iTunes, na Deezer, no Google Podcast, no Castbox. Seja lá por onde você for ouvir, segue o podcast, dá uma curtida. Se for possível, deixa uma avaliação, deixa um comentário, porque isso é muito importante para a gente. E divulga, faz o podcast chegar para mais pessoas. Valeu, gente. Boa noite para toda a gente. E é isso. Viva! Viva!